Graça e paz, queridos. Estamos aqui para deixar mais uma mensagem de edificação para o seu coração. Mas antes eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like, porque a sua opinião é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Tiago disse: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejaram ser amigos de Deus, tornam-se inimigos do mundo. Esse versículo escrito pelo apóstolo Tiago, ele só pode ser entendido como uma mensagem exclusivamente para os crentes. Seria impossível alguém que não tem um relacionamento de aliança com Deus cometer adultério, quebrar essa aliança. Os únicos que podem ter adultério contra Deus são aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Agora, é interessante nós pararmos para pensar, porque será que é possível alguém adulterar contra Deus? Alguém entra num casamento para adulterar? Alguém entra num casamento para quebrar aliança? Não. Ninguém que se casa para quebrar suas alianças. Isso acontece por uma série de fatores. Uma resposta ampla seria o melhor aqui. Mas de uma forma geral, nós podemos dizer que as alianças são quebradas, os casamentos são rompidos, e muitas das vezes os adultérios acontecem porque uma das partes ou as duas acabam deixando de vigiar. Há uma falha na vigilância e forças essas que destroem essa conexão entre os cônjuges acaba se apoderando dessa relação. Então, dessa forma, eu posso afirmar que você que aceitou Jesus corre sim o risco de se tornar um adúltero contra Deus, porque você, a partir do momento que deixa de se perceber, deixa de vigiar com uma série de situações à sua volta, você acaba permitindo que pequenas concessões vão se acumulando dentro do seu modo de vida, dentro do seu ambiente, dentro do seu habitat, e quando menos você perceber, lá estará você, traindo o Senhor com os seus comportamentos, com as suas atitudes, com as suas escolhas, cometendo adultério contra o Criador. A Bíblia tem uma série de versículos que mostra para nós que Deus é o nosso marido. Por exemplo, o profeta Isaías vai dizer que o Criador é o nosso marido. Ele diz assim: pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Jeremias, uma certa feita, ele foi protestar contra os filhos de Deus, dizendo que os filhos de Deus estavam traindo o Senhor, uma mulher que traía o seu marido, mostrando-se infiel a Deus. Ele diz assim: mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. É Jeremias que profetiza essa mensagem. Você, quando aceita Jesus, não tem jeito. Você passa a pertencer a Ele. Você entra num relacionamento como que de um casamento. Você forma uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 29, diz que João Batista declarou que a noiva pertence ao noivo. Jesus, no seu tempo, protestou contra a sua geração, chamando aqueles homens de uma geração perversa e adúltera. Então, como é que esse adultério pode acontecer no nosso meio? Será que para eu adulterar contra Deus, eu preciso me prostrar diante de outros deuses? Diante de imagens de escultura, de deuses estrangeiros? Será que esse é o tipo de adultério que Tiago está se referindo ao chamar o povo de adúlteros? Não. Tiago não se refere à idolatria de simplesmente se prostrar diante de imagens. Tiago está se referindo à idolatria, ao adultério. Tiago está se referindo a um tipo de adultério que é levado, é promovido pela busca desenfreada do prazer próprio.
Tiago está se referindo a um adultério que leva o cristão a idolatrar o prazer, que leva você a quebrar qualquer tipo de preceito de Deus, de mandamento de Deus, de ignorar a vontade de Deus, simplesmente em busca do prazer próprio. O povo da época de Tiago não é diferente do povo da nossa época. As pessoas estão somente pensando nos seus próprios desejos. As pessoas estão vivendo uma vida cada vez mais hedonista. As pessoas estão cada vez mais procurando o prazer que é motivado pela amizade com o mundo. Olha o que Tiago diz: se você se fez amigo do mundo, você se fará inimigo de Deus. A amizade com o mundo. E essas pessoas daquela época, da época de Tiago, como da nossa época, estão buscando um prazer baseado na amizade com o mundo. Olha o que João vai declarar na primeira carta, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 16: porque o mundo oferece apenas desejo intenso pelo prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, cometer adultério contra Deus é viver uma vida apaixonada pelo mundo, guiada pelo intenso desejo por aquilo que vai dar prazer aos 5 sentidos, que vai alimentar tua autoestima, independente da vontade de Deus. Cometer adultério contra Deus é viver uma vida hedonista, é viver uma vida na roupância do orgulho. E não subestime, não fique olhando para a vida dos outros, pense na sua vida. Será que você também não tem adulterado contra Deus? Ei, o mundo é um amante extremamente sedutor. Ele sempre vai te incitar a se afastar da vontade de Deus. Ele sempre vai atrair os filhos de Deus das maneiras mais impensáveis. O brilho do mundo é falso. Há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, e o mundo é esse tipo de brilho que de ouro não tem nada, mas ele vai sempre te atrair, fazendo você pensar que ele tem o melhor para te oferecer, inclusive algo melhor do que o próprio Deus te ofereceu. Mas olha, Tiago vai dizer: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem de sombra, nem de mudança. Ei, embora o mundo te apresente um monte de pratos, embora o mundo te apresente um monte de coisas interessantes, Tiago está afirmando que nós não devemos deixar enganar, porque toda boa dádiva, toda coisa que é perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Somente a vontade de Deus é perfeita. Eu tive que aprender isso na própria carne. O mundo nos oferece vontades boas e agradáveis. O mundo nos oferece coisas boas e agradáveis, mas o mundo não é capaz de oferecer nada que é perfeito para você. Então você precisa ter muita vigilância. Você precisa guardar muito o teu coração, porque você está casado com Cristo, você está casado com Deus, você é esposa de Deus, e Deus tem ciúme de você, e Ele não vai aceitar que você venha flertar, com o mundo. A sedução que o mundo exibe para você, ela esconde o cheiro de morte, embora nós muitas das vezes ignoramos isso. Então, querido, não seja enganado, não seja corrompido nem levado por essa sedução. No mundo não existe nada de bom para você,
Não há nada que preste fora da vontade de Deus para a tua vida. E não importa o quão isso possa parecer benéfico, agradável, prazeroso, o quanto possa te fazer feliz no primeiro momento, o quanto isso possa ser engraçado e até aceitável pela sociedade, se for contrário à vontade de Deus para a sua vida, nunca será bom para você. Sabe por quê? No final acabará te levando para um lugar em que você não vai querer se encontrar, vai acabar te conduzindo para uma situação, para um caminho de morte, um caminho sem volta. Salomão, já como sábio, declarou: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Qual caminho você está trilhando? Você anda flertando um namorico com aquilo que é contrário à vontade de Deus? Você anda paquerando com o pecado? Você anda brincando com o mundo? Tome cuidado. Deus não quer te ver como um adúltero. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda que não há nada que justifique a tua infidelidade ao Criador. Ser fiel é uma escolha. Há muitas rotas que podem te levar ao adultério contra Deus, e todas elas têm algo em comum: parecem boas, benéficas, agradáveis, lucrativas, aceitáveis, e a maioria é extremamente sedutora. Mas não se esqueça, no final farão você chorar. Ser fiel é uma escolha. Você precisa escolher pelo caminho da fidelidade com o Criador. Ele te comprou, Ele cobre você dos cuidados dele, e Ele não vai aceitar você de paquera, de namorico, nem de amizade com nada que é contrário à vontade dele. Não adultere a tua relação com Deus. Tome cuidado com essa sedução do mundo. O mundo é um amante intenso e convidativo, e é o menor sinal em que você der, que estiver cedendo aos apelos dele, você acabará sendo invadido por uma força que você não vai ter controle. Não quebre a tua aliança com Deus, não comprometa a tua aliança com Deus, não suje a tua relação com Deus. O seu relacionamento com Deus é a vida que você tem. Tudo que você possui se resume no seu relacionamento com Deus. Não há vida fora de Deus. Porém, o mundo, ele vai buscar a todo custo te seduzir para adulterar contra ele. Como anda seu relacionamento com ele? Grandes homens do passado adulteraram as suas alianças com Deus. Sansão era um bom moço, andava bem, vivia bem, mas um dia começou a namorar com aquilo que Deus tinha proibido ele de fazer. O final todos nós sabemos que Sansão terminou amarrado, feito palhaço, fazendo a corte dos inimigos zombarem dele. Davi também foi outro que acabou quebrando a sua aliança com Deus, porque foi namorar com aquilo que Deus não queria. Ei, para de flertar com o pecado. A mensagem que eu tenho para te dar hoje: nada justificará você quebrar a tua aliança com Deus. Fidelidade é uma escolha. Seja fiel, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão procurando os seus fiéis na terra. Que Deus abençoe você, que você pense bem no caminho que você está andando, que você guarde bem a tua aliança com o Senhor, e que você fuja dessa sedução que o mundo anda te fazendo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dá o seu like, porque Deus é uma bênção.